Contagem regressiva para a extinção. Parte 4. Situada no extremo norte do reino, de frente para o mar de Rin, situava-se a cidade de Enauru. Era a maior cidade da região do Condinawa, uma cidade abençoada pelo mar. Mesmo sendo a maior cidade das redondezas, se fosse para o leste através da fronteira litorânea, não estaria muito longe da cidade famosa por seu porto naval, Heulovale. A cidade possuía um grande território e muitos navios atracados em seus portos. A única provável vantagem que Enauru tinha se comparada a Heulovale era que possuía melhores peixes. Em outras palavras, Enauru não possuía razão estratégica. Era seguro dizer que os epicuristas foram os responsáveis por acentuar o verdadeiro valor de Enauru. A linhagem do Condinawa pesquisava frutos do mar há gerações, tudo para garantir os direitos de se gabar de terem os melhores frutos do mar do reino. A referida pesquisa produziu um molho, feito da mistura de molho de soja e mel, usado para cobrir outros ingredientes. A temperatura precisava ser controlada precisamente durante o processo de cozimento para impedir que o molho se queimasse. Tudo isso culminou na criação do peixe grelhado ao estilo Enauru, uma história bastante difundida. A atmosfera da cidade permaneceu inalterada, independentemente da declaração de guerra, e só veio a mudar alguns dias atrás. Os pescadores ainda navegavam para pescar e os mercados ainda estavam cheios de pessoas comprando peixe fresco e marisco. Além da diminuição do número de comerciantes ambulantes nas ruas, a vida continuou como de costume na cidade. Foi inevitável que ninguém tomasse medidas especiais. Eles haviam recebido as notícias do reino feiticeiro declarando guerra ao reino de um mensageiro enviado da capital há cerca de um mês, mas não acreditavam que o reino feiticeiro atacaria as regiões mais ao norte. Pela lógica, antes que isso acontecesse, a capital real teria caído e terminado a guerra. Havia também outras grandes cidades vizinhas que pertenciam a outros lordes, isso sem contar os numerosos vilarejos dentro de seu próprio domínio. O reino feiticeiro teria que passar por tudo isso antes de chegar a esta cidade. Sendo assim, se a guerra finalmente chegasse até aqui, muito antes já receberiam pedidos de ajuda das cidades vizinhas. Foi por isso que não tentaram reforçar as defesas, o máximo que fizeram foi se preparar para enviar seus embargos. No entanto, as coisas não saíram da maneira que esperavam. Um barão vizinho, assim como alguns de seus subordinados e o resto de sua família, fugiram às pressas para Enauru. A explicação do barão foi simples: alguns mortos-vivos vieram subitamente e massacraram todos os civis em meu domínio. Mortos-vivos poderiam aparecer naturalmente e poderiam destruir vilarejos inteiros, de fato não era algo incomum. Mas, para um morto-vivo poderoso ser gerado sozinho, isso demandava tempo. Ignorando as planícies Katze, era necessário que vários mortos-vivos fracos ocupassem um lugar antes de ter chance de algum morto-vivo poderoso aparecer. Se o domínio do barão fosse bem administrado, seria fácil acabar com qualquer vestígio de morto-vivo antes que pudessem criar quaisquer problemas maiores. Foi por isso que dificilmente apareceriam tais seres de linhagem tão poderosa próximos da civilização humana. Mas havia apenas duas exceções a esta regra. Ou havia um lançador de magia maligno por perto que podia controlar os mortos-vivos, ou os mortos-vivos haviam vindo de alguma terra distante. Se fosse esse o caso, havia apenas uma pessoa que vinha à mente: Ainzoal-Gon, o rei feiticeiro. Considerando a declaração de guerra, se eles tratassem aqueles mortos-vivos como parte do exército do reino feiticeiro, todas as peças se encaixariam. Por outro lado, isso trazia ainda mais perguntas do que respostas. E as outras cidades vizinhas? Quão numerosas são as forças do inimigo? Que tipo de exército de mortos é esse? O que aconteceu com a capital? Questões estas que continuavam aparecendo mais e mais, mas havia algo mais importante a ser abordado antes que pudessem deduzir as respostas. Depois de reouvirem a história do barão em detalhes e analisarem as informações que possuíam, previram que Enauru estava no caminho pelo qual os mortos-vivos marchariam para invadir o reino. Eles imediatamente enviaram mensageiros montados em cavalos velozes para todos os vilarejos e cidades da região, ordenando uma evacuação. Com as informações atuais, não sabiam o que levou o exército do reino feiticeiro a marchar para um porto tão ermo. Talvez fosse porque o reino feiticeiro era uma nação sem litoral e queria colocar as mãos em uma cidade portuária imediatamente, e assim escolheram atacar um lugar sem fortificação adequada. Talvez esperassem usar Enauru como palco para seus futuros esforços de guerra. Embora uma evacuação de cidade sempre fosse arriscada, a quantidade de pessoas que realmente conseguiria fugir do exército usurpador do reino feiticeiro seria bem baixa. No final, a maioria das pessoas optou por ficar dentro dos muros tecnicamente reforçados de Enauru. 5 dias após o término da evacuação de uma pequena parcela de cidadãos, guardas no alto das torres de vigias de Enauru avistaram silhuetas de criaturas mortas, mortos-vivos.
Na manhã seguinte, 3 dias depois, um homem estava no topo de uma torre de vigia. Parece ter mais de 40 anos, tinha um corpo bronzeado e seu perfume era mais parecido com ondas batendo em um escolho do que a fragrância de um guerreiro calejado. Só pelo cheiro, ficará claro que era um homem cuja vida dependia do mar. Embora o topo de sua cabeça estivesse completamente careca, os lados e a parte de trás da cabeça ainda tinham os resquícios de sua juventude. Ele tentava o seu melhor ao penteá-los para cima a fim de encobrir o vão calvo no topo de sua cabeça. Apesar de sua aparência física gritar pescador, sua roupa era de um nobre de primeira classe, assim, alguém poderia facilmente distinguir seu status. Minha nossa, eles estão por toda parte. Seu tom não combinava com sua aparência um tanto indigna, mas esse homem era o governante dessas terras, Conde Naua. Dentro de sua linha de visão, havia um grande grupo de zumbis, numerados aproximadamente 20 vezes mais que a força de defesa de Anauru. O exército de mortos-vivos havia interrompido sua marcha para esperar que os retardatários os alcançassem, isso deu a impressão que o influxo de zumbis em suas formações houvesse diminuído, de modo que isso seria todo o exército. Dado que a situação havia chegado nesse nível, significava que a guerra estava a um fio de distância. Mesmo assim, é só uma pequena horda de zumbis. Não é grande coisa. Quem afirmou foi uma mulher que estava ao lado do conde. Seu cabelo totalmente branco ondulava na brisa. Dito isto, seus cabelos brancos não eram devido à idade, ela o tingira deliberadamente. Sua cor de cabelo original era a tonalidade de loiro comumente vista em todo o reino. Até o ano anterior, ela pintara os cabelos de preto. O cabelo tingido não era para propagação de moda ou diversão, ela estava usando sua aparência chamativa como um tipo de propaganda para seu grupo de aventureiros. Aventureiros como ela não eram tão incomuns, havia até quem tingiria o cabelo de rosa em uma tentativa de se tornar famoso. Foi por esse motivo que ela mudou a tintura de cabelo de preto para branco. Dos grupos ativos de aventureiros com classificação adamantite, já havia equipes com as associações ao vermelho e azul, mas recentemente o preto também foi escolhido. Dentre os grupos de aventureiros, no momento em que mencionar a cor preta, os pensamentos da maioria das pessoas gravitarão naturalmente em direção a Momon da escuridão. Porém, como poucas pessoas viram a verdadeira aparência de Momon, ela considerou se manter o cabelo preto teria um impacto positivo, ou não, em sua publicidade. Ela desistiu dessa ideia depois de saber que a parceira de Momon tinha lindos cabelos pretos. Consequentemente, a cor de sua equipe também mudou de preto para branco. Quanto a ela, Skama Erbelo, ela estava feliz por não ter incorporado cor alguma ao nome de sua equipe, pelo menos não ainda, e apenas se autodenominaram os 4 armas. Esses obviamente não são gerados naturalmente. Muitos se parecem com agricultores, então não podem ser do reino feiticeiro. Eles devem ter destruído os vilarejos vizinhos e transformado seus cadáveres em zumbis. Que revoltante! Skama falou como se estivesse prestes a vomitar. Embora houvesse também alguns deles com equipamentos melhores, armadura de couro, cota de malha e outros tipos de armaduras leves, dando, assim, a impressão de que eram soldados que se transformaram em zumbis, a maioria deles usava apenas roupas normais, roupas essas que não eram de qualidade notável. Alguém pode fazer isso? Sei lá, não faço ideia se é possível gerar essa quantidade ou não. Mas, como existem magias para criar mortos-vivos, então deve ser possível, certo? Conde Naua suspirou das profundezas de seu coração. Nestes tempos difíceis, sua voz não possuía um pingo de urgência. Talvez fosse irritante para alguns, mas a expressão de Skama permaneceu inalterada. Se for esse o caso, não poderíamos criar um outro exército de mortos-vivos para detê-los. Se houvesse dezenas daqueles que são favorecidos a necromancias arcanas exóticas e pudessem usar as magias de nível mais alto dessa disciplina, digamos que não seria completamente impossível. Pena que não há ninguém assim na cidade. Havia uma razão pela qual ela tinha propriedade ao falar. Conde Naua havia enviado pedidos à Guilda dos Magistas, ao Templo, à Guilda dos Aventureiros e a outros basicamente, ele havia convocado todos os lançadores de magia da cidade para ajudá-los na defesa, na esperança de que ele pudesse formar uma unidade composta inteiramente de lançadores de magia. Devido ao fato de a Guilda dos Aventureiros ter mais lançadores de magia e os aventureiros terem muita experiência em combate, o grupo de aventureiros mais bem classificado, o 4 Armas de Skama, foi escolhido para liderar esta unidade de conjuradores. Por esse motivo, Skama tinha conhecimento detalhado de todos os lançadores de magia da cidade. Não tem? Então tudo vai dar certo, não é mesmo? 120 anos essa cidade nunca foi cercada desde a sua fundação, desde quando era um vilarejo. Realmente não temos muita experiência com isso. Isso não era algo que o governante desta cidade deveria estar dizendo agora. Ainda assim, Skama não parecia irritada.
E claro, como sempre, nem um pingo de respeito pôde ser ouvido em sua voz quando ela respondeu: tudo vai dar certo, é? Duvido muito, Conde. Se não conseguirmos pensar em algum plano, em breve faremos parte daquele exército. Tá todo mundo tentando o seu melhor para nos ajudar, pois querem evitar esse resultado. Entendo porque algo assim aconteceu durante o meu tempo. Se isso não acontecesse por mais 5 anos, então meu primogênito provavelmente teria me sucedido. Seu azarado. Bem, é como diz, e o mesmo vale para nós. Por quê? Isso aconteceu justo quando escolhemos vir a esta cidade. Se isso acontecesse alguns meses depois, provavelmente estaríamos em uma cidade maior. Espere um segundo, tudo bem. Vamos ser sensatos. Não abandone a cidade, não agora, por favor. Se realmente quiséssemos fugir, agora seria o melhor momento. Dê uma olhadinha lá. Skama apontou para 2 mortos-vivos que estavam no comando do exército de zumbis. Eles eram muito fáceis de identificar, dado que tinham cerca de 20 centímetros a mais de altura que os outros ao redor. Adjacente à pressão esmagadora e arrepiante que acentuavam sua presença, sua força se fez aparente. Os mortos-vivos carregavam uma bandeira ao seu lado. O Reino Feiticeiro. Pois é, Conde, você participou da Batalha das Planícies Katze. Enviei apenas alguns subordinados de confiança junto com os recrutas. Nem eu, nem minha família participamos. Bem, não é como se estivessem retornado mesmo. Espero que eles possam descansar em paz ao lado de Deus. Apenas 2 mortos-vivos especiais foram enviados pelo Rei Feiticeiro que massacrou 200.000, vieram direto do Reino Feiticeiro. Você acredita que eles são fracos? Acho que não. Eles devem ser surpreendentemente fortes. Sim, e não está com raiva. Eles julgaram que só precisavam daqueles 2 para destruir esta cidade, afinal. Nem ao invés disso, penso em como poderíamos ser salvos de tudo isso. Como governantes desta terra, essas palavras foram bastante chulas, mas eram a simples verdade. Embora eu queira enviar um mensageiro declarando nossa intenção de rendição, duvido que vá funcionar. Não é só simplesmente fugir pelo mar. Você provavelmente já se preparou para algo assim, não? Skama perguntou o que todos tinham em mente durante as reuniões anteriores, mas ninguém disse em voz alta. O conde sorriu com uma expressão amarga no rosto e não respondeu imediatamente. Em vez de esconder algo, era mais provável que ele estivesse apenas tentando descobrir o que Skama realmente queria dizer com essa pergunta. Embora ela não estivesse muito familiarizada com o conde, eles tiveram muitas interações devido às suas linhas de trabalho. E desde então ela soube que ele era muito esperto. O lamentável foi que, embora o filho do conde fosse um substituto adequado, ele não era tão singular quanto seu pai. Dito isto, havia pessoas que acreditavam que seu filho poderia ganhar uma vantagem com experiência suficiente. Claro, mas não será possível transportar todos para fora desta cidade de barco. Mesmo se fizermos várias viagens e deixarmos as pessoas nos litorais próximos, o que faremos com a situação alimentar? Para onde podemos fugir? Mais e mais perguntas aparecem. Mas se for apenas o conde e sua família, então deve dar certo, não acha? O conde ponderou por um momento e respondeu: creio que sim, mas esse será o último recurso. Atenção, meu povo, por favor, volte para a cidade, minha família e eu zarparemos primeiro, ou algo assim pesaria muito na minha consciência. Normalmente, quando uma cidade era tomada, sua classe dominante seria abatida ou forçada à submissão. Os cidadãos, por outro lado, embora seus bens possam ser saqueados, estariam apenas sob novo governo. Matar os civis de uma cidade seria como matar a galinha dos ovos de ouro. A menos que destruir uma cidade tivesse benefícios para os invasores, eles nunca fariam isso. Contudo, segundo as palavras do barão que escapou do exército do rei feiticeiro sobre a invasão do reino feiticeiro a este lugar, junto com as palavras dos refugiados, certamente você já as ouviu. As coisas não parecem tão boas assim para nós. Quer dizer que deveria haver mais refugiados então? Sim, isso mesmo, respondeu o conde. Aqueles que haviam evacuado primeiro já estavam aqui, mas seus números eram ínfimos em comparação com a população da área circundante. O que aconteceu com as pessoas que foram deixadas para trás ou que não conseguiram chegar aqui? Será que agora não queriam fugir porque estavam vivendo sob uma utopia? Ou estavam sob um estado de vigilância no qual nem sequer uma formiga podia escapar? Ou todos foram levados para o reino feiticeiro? Esses 3 foram os únicos resultados otimistas em que ele conseguia pensar. Mas, ao ver os zumbis vestidos como fazendeiros, ele teve a sensação de que não havia como o reino feiticeiro tê-los tratado bem. Embora governe Irrantel, parece que ele ainda é um monstro que não pode tolerar os vivos. Então o objetivo desta guerra é transformar seus inimigos derrotados em soldados para suas alas. Eles não dormem,
não comem, não se cansam, são destemidos e absolutamente leais. Faz sentido porque de não demonstrarem piedade a seus inimigos, certo? Isso faz sentido, para o inimigo, é claro. Se estivessem tentando subjugar uma cidade e forçando seus cidadãos a trabalhar, acho que fariam algo assim. Talvez não pretendam deixar nenhum dos residentes do reino saírem com vida. Se for isso, realmente vai importar para onde escapemos. Ele estava tentando simpatizar com ela ou fazê-la simpatizar com ele. Skama pegou alguma coisa. Ela era a aventureira mais forte da cidade. Se ela abandonasse a cidade, o que poderia ter sido uma vitória ficava à mercê de se transformar em uma derrota. Por isso o conde estava tentando fazê-la pensar que não havia para onde fugir. Quando Skama estava prestes a dizer algo, alguma perturbação ocorreu em algum lugar perto deles. Em prol da privacidade ou melhor dizendo, em prol de prepararem-se melhor para uma defensiva, os dois se afastaram para observar a formação do inimigo. Os que apareceram na frente de Skama foram seus companheiros de equipe. Sua equipe, 4 armas, era composta por 4 pessoas, incluindo ela mesma. A proporção de homens e mulheres era igual. Além da guerreira Skama, havia também um ladino arcano, uma sacerdotisa e um lançador de magia da escola de evocação. A composição da equipe deles era bastante equilibrada. Atrás de seus companheiros de equipe estavam todos os lançadores de magia da cidade reunidos. O número de lançadores de magia era inferior a 50, mas essa quantidade representava uma unidade do exército mais do que formidável. A razão pela qual eles foram capazes de reunir tantos foi por causa de uma brecha na regra subentendida entre os aventureiros, aquela que os impedia a participar de guerras entre países. Estritamente falando, não teria sido possível se o reino feiticeiro tivesse enviado soldados humanos, mas seu exército era composto por mortos-vivos, dos quais eles tinham quase certeza de que eram os civis do reino que foram transformados. O exército estava carregando a bandeira do reino feiticeiro, mas, basicamente, poderiam tratar isso como uma coincidência. Foi o motivo que encontraram, afinal, não havia como usar a regra para se forçarem a um combate com mortos-vivos que no fim poderia resultar em ainda mais mortos-vivos. Ter formado uma unidade de conjuradores entre as pessoas daqui significava que juntos, nem todos eram da mesma escola de magia, então isso era mais hipotético, poderiam adotar a estratégia de criar uma chuva contínua de flechas usando flecha mágica no inimigo, o que teoricamente poderia matar até dragões. Ao contrário das flechas regulares, as flechas lançadas usando flecha mágica tinham uma chance garantida de acertar independentemente das habilidades do evocador. Se fosse uma magia de nível mais alto, isso aumentaria a quantidade de projéteis gerados, bem como a produção de dano individual de cada projétil. Mesmo assim, a produção de dano de um único projétil ainda era minúscula. Era praticamente impossível derrubar em todos os inimigos com uma só conjuração. O dano causado pela magia não dependia de onde o inimigo fosse atingido, o que alguns consideravam sua vantagem, outros acreditavam que era sua falha. Com tudo isso em mente, ainda era uma magia conveniente para uso grupal. Quem porventura formar um corpo do exército com pessoas versadas nessa magia, provavelmente obterá muito sucesso. Todavia, não haviam registros históricos de tal tática sendo usada. Isso ocorreu porque mesmo para aprender as magias mais primordiais e simples do primeiro nível exigia uma certa quantidade de aptidão, isso sem contar a quantidade de tempo que precisava ser investida para aprimorar um lançador de magia. Dada a mesma quantidade de tempo e recursos, era mais benéfico treinar 100 arqueiros para combate do que um único lançador de magia. Se existisse algum organismo que pudesse usar flecha mágica inatamente e um exército fosse formado com eles, isso teria o potencial de ser absolutamente aterrorizante. E como nem mesmo indivíduos talentosos eram corriqueiros era mais seguro dizer que, justamente por não existir esse organismo, que um exército composto apenas de lançadores de magia era apenas um sonho. Por trás desse sonho delirante sobre uma unidade do exército estavam os soldados a mando do conde e aventureiros habilidosos em arco e flecha e demais armamentos à distância. Ou seja, aqueles reunidos nos muros da cidade pretendiam atacar o exército do reino feiticeiro primeiro. Conde Naua, parado na frente de todos, levantou a voz e disse: "Sou grato a todos que se reuniram aqui. Gostaria de agradecer a todos e cada um de vocês por sua ajuda." Skama não conseguia mais sentir aquela sensação de falta de confiança em seu tom, tudo o que restava era a dignidade e a confiança de um líder. Sua atitude, resultado de seu estilo de vida de nobre, deixou Skama admirada. "Nos agradeça por meios mais práticos, por favor." Um dos companheiros de Skama, o lançador de magia, respondeu. Uma maré de risada pôde ser ouvida atrás dele. O conde não ficou descontente ao ouvir o que um dos representantes dos aventureiros tinha a dizer. Pelo contrário, o sorriso que floresceu em seu rosto era genuíno. "Darei um jeito nisso."
Os recompensarei de modo que, mesmo que todos os outros aventureiros o obriguem a pagar uma refeição, ainda terá dinheiro de sobra. Entregarei suas recompensas à vista de todos os presentes. Voou, todo mundo começou a aplaudir. Claro, isso também se aplica aos meus soldados. Embora o salário deles não seja tão grande quanto o dos aventureiros, pagarei um bônus grande o suficiente para que não precisem mais se preocupar com o futuro de suas esposas e filhos. Mas, o conde mudou para um tom brincalhão e completou: não ousem desperdiçar toda a sua nova fonte de riqueza. Eu fui claro. Ele podia ver que as expressões tensas de seus soldados haviam diminuído um pouco. Eu estava pensando em formas alternativas de compensação. Certamente o conde tem alguns itens mágicos que herdou e coisas assim. Afinal, sua linhagem é bem antiga. Quem disse isso foi uma mulher que irradiava uma aura perversa. Em seu pescoço pendia o símbolo sagrado do deus da terra, que estava imprensado entre seus seios voluptuosos. Não seria incorreto chamar isso de sacrilégio. A mulher, Lilinete Peony, também era uma das companheiras de escama e não, ela não estava usando aquela roupa de sacerdotisa porque é uma prostituta que estava realizando os fetiches de um cliente ou algo assim. Uma relíquia mágica de minha família, isso seria um prêmio e tanto. Pois de fato existe, é um item mágico que me foi passado por gerações. Muita gente já ouviu falar sobre, é chamada de espada sagrada de Pentecromata. Era uma espada longa encantada com os poderes elementares de fogo, trovão, ácido, sônico e gelo que causavam seus respectivos tipos de dano a um alvo cortado. Mas, a lâmina não tinha ponta, então só poderia ser usada como uma arma cega, assim como uma espada falsa usada na prática da esgrima. Ele não fazia ideia do porquê alguém forjara uma espada assim. O mais confuso foi que, a espada não causava dano sagrado e ainda foi chamada de espada sagrada. Talvez o nome tenha sido alterado gerações após a sua criação, não que isso realmente importasse. Eu quero isso. Afinal, ainda era um item valioso, portanto, então entregá-lo a uma aventureira parecia uma compensação totalmente inapropriada. Você a deseja então? Dependendo da situação, eu não descartaria isso por completo. O conde continuou em um mar de suspiros. Do meu filho eu gostaria que você pudesse se tornar concubina do meu filho. A expressão de Escama ficou apreensiva. O conde havia dito algo que não deveria. Alguns dos aventureiros olharam para o conde com os olhos arregalados, aqueles que estavam cortejando Lilinete. Em comparação, quem iniciou esse tema estava com os olhos tão aguçados quanto os de uma águia. Talvez essa piada tenha passado dos limites. Assim que o conde Nao abriu a boca para se desculpar, Lilinete perguntou: tem 4 filhos, não é mesmo, conde? Sua esposa deu à luz ao seu primogênito e a seu terceiro filho. Sua concubina deu à luz a seu segundo filho e filha mais velha. Seu primogênito está fora de questão, então de qual filho está falando? Seu tom mudou completamente. Desde sua atitude descuidada de instantes atrás até a seriedade que se esperava de uma aventureira. Essa era a sua personalidade real. O que significava que Lilinete estava sendo completamente séria. A expressão de Escama ficou mais sombria. Ela olhou para os outros colegas de equipe que, sem um pingo de compaixão, evitavam fazer contato visual com ela. Aqueles covardes. Eu estava falando do meu terceiro filho. O terceiro. Mas ele tem apenas 12 anos, não? Aquele que logo mais fará aniversário. Quer que eu seja a concubina daquela criança. O conde estava prestes a acenar com a cabeça quando de repente congelou. Foi, como diz. Como sabe da idade do meu filho? Aliás, como sabe a data de nascimento do terceiro filho de um nobre local? Isso é importante. Ou todos os aventureiros de elite são bem informados assim? Não, não, e diversas negações vieram dos outros aventureiros. Lilinete ignorou todos e continuou enquanto mexia nos cabelos. Tá bom. Brum. Por mim tudo bem, serei a concubina de seu filho pela espada sagrada de Pentecromata. O conde observou Lilinete atentamente e depois encarou Escama. Era como se tivesse uma pergunta para a qual precisava de resposta nesse exato momento. Escama tinha noção do que se travava, aliás, sabia muito bem do que se tratava. Embora tenha sido eu quem levantou essa sugestão. Espere um pouco, porque ela está babando. Ela estava atrás do meu filho ou do item mágico? É o primeiro, Escama tentou dizer, mas antes que suas palavras fossem ouvidas, uma voz barulhenta ecoou. Idiota! Frutas verdes são as mais encantadoras de todas, não acha? A atmosfera silenciosa foi interrompida no momento em que descobriram de quem era a voz. Ao mesmo tempo, alguns dos aventureiros já haviam caído no chão, resultado de suas fantasias serem esmagadas pela dura realidade de tudo isso. Escama podia simpatizar com a tristeza daqueles aventureiros. Desculpe pessoal, ela pensou. Aqueles que abajularam todo esse tempo finalmente puderam entender o porquê não obtiveram sucesso. Preferência de idade.
É que eu pensei que perguntaria, por que uma concubina? Ou algo assim. Lilinete respondeu ao conde Naua, que estava murmurando para si mesmo. Ah, sogro-san. Mesmo que seja seu terceiro filho, ele é filho de sua esposa. Se tudo der certo, ele conseguirá o título de barão e um pequeno pedaço de terra, correto? Considerando isso, seria pedir muito que uma aventureira fosse a esposa dele, mesmo que ele fosse influente, certo? Embora eu tenha conexões com os templos, isso ainda é, bem, sabe como é. Então planejava dizer algo como: caso se saia bem nesta batalha, considerarei deixar ser a esposa dele, acertei. Mas se logo no começo me satisfizesse com oferta de ser esposa, não haveria maneira de pôr minhas mãos na espada sagrada de Pentecromata. Enfim, ser a esposa de seu terceiro filho e ainda herdar a herança da família, tenho certeza que isso sustentaria a paz de nossa família. Ela já estava chamando-o de sogro. Te subestimei, se tivesse aparecido mais cedo, eu teria feito de você a concubina do meu filho mais velho. Ah, 15, errei, não, qualquer um acima de 17 já é velho demais para meus gostos, sogro-san. O conde continuou olhando para as camas enquanto ela tentava ignorá-lo. A expressão do conde Naua dava a entender que havia levado um duro golpe, parecia querer chamá-la de astuta, não criando simpatia alguma para com a multidão. Há algo que preciso perguntar: mesmo que tenha 12 anos, chegará o dia em que ele ultrapassará os 17 anos. Verdade, quem dera se ele fosse de alguma raça com longa jovialidade. Se bem que se fosse assim, não seria eu quem envelheceria mais rápido, então, aquilo que disse é aceitável para mim. Só isso que pensou em enfatizar. De todas as coisas que eu disse até agora, essa foi a coisa mais digna de ênfase. E, sogro-san, atenção à sua compostura, parece estar perdendo, sim. Você é a última pessoa que poderia dizer isso. Com base no julgamento pessoal de Escama, Lilinete era uma pessoa honesta e atenciosa, e provavelmente seria uma boa esposa. No entanto, nada disso estava em exibição no momento. Se esse assunto continuasse por mais tempo, não apenas traria vergonha à sua companheira, mas também colocaria a reputação de toda a equipe em uma trajetória esquisita, o que seria um tanto problemático. Escama não queria que vissem seus cabelos brancos e a ligassem a essas coisas de conotações negativas. Escute, conde. Embora apreciemos seus esforços para aliviar nosso estresse com algum humor, precisamos continuar com nossos preparativos para a batalha. Posso pedir para voltar ao centro de comando? Mesmo ficando aqui, ele, sem qualquer habilidade de combate, não seria capaz de fazer muito. Seu trabalho seria de melhor proveito em outro lugar. Conde Nao acenou com a cabeça diante dessa proposta lógica, provavelmente com o desejo de ficar o mais longe possível de Lilinete. Assim, vejamos. Ouçam bem, todos nós confiamos em vocês.